Boa noite. Cadê os desmatamentos? A pirotecnia feita há poucos meses sobre supostos desmatamentos em Mato Grosso deixou no norte do estado um grupo de homens da Polícia Federal e do Exército, e eles permanecem acampados. Parece-me que os relatórios da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso cumpriram seu papel. Ou seja, queria mesmo era chamar a atenção da mídia. E agora? Tem dinheiro público investido em homens, veículos, combustível, alimentos. Honestamente, não vejo os resultados da operação. Claro, ter a presença do Estado é muito bom, mas estou falando de desperdícios de dinheiro. Estou falando de inoperância. A fronteira do país, da qual Mato Grosso faz parte, precisa de soldados e policiais, e não o norte do estado. Muito obrigado por estar com a gente nesta nova edição do programa Cláudio Alves Sem Censura. Aproveite a entrevista de hoje e tenha um excelente fim de semana. Um moço do interior resolve se aplicar nos estudos. No banco da faculdade, logo surpreende. Ganha a confiança dos colegas e, ao longo da história, vira uma das principais autoridades em agronegócio e meio ambiente do país. E essa notoriedade estava à frente do seu tempo. Pouca gente imaginava ou falava sobre meio ambiente quando o Chico Graziano já tinha suas opiniões em desenvolvimento ou até formadas. Olá, Chico. Satisfação muito grande, um sonho de realização de programa aqui em São Paulo, poder entrevistá-lo nesta noite de hoje. Imagine, eu que estou muito satisfeito de estar conversando com você, Cláudio, com todo o pessoal do Mato Grosso, sobre um tema, sobre uma agenda que é a história da minha vida, né? Que é a agricultura e a agricultura ambientalmente correta, né? Que a agricultura bem feita. Hoje chama sustentável, né? É verdade. Que bom, muito obrigado pela oportunidade. Essa entrevista foi sugerida por um empresário de Sinop, a quem eu e minha equipe de produção e direção agradecemos, Granville de Alencar. Sempre atento ao que acontece, um leitor atualizado que nos deu a ideia de procurar pelo Chico aqui em São Paulo, onde temos um estúdio para oportunidades como essa. Chico, eu começaria perguntando, primeiro que pegando o seu site, analisando a sua biografia, a sua história, é uma história de se escrever um filme. Como que uma pessoa da tua humildade, do teu caráter, sai do interior e de repente se torna uma das maiores autoridades no meio ambiente e no agronegócio brasileiro? Ô Cláudio, eu realmente sou nascido numa fazenda em Araras, que é uma terra do União São João, né? Para quem gosta de futebol. Verdade. Do Roberto Carlos, jogador de futebol. É. E acabei tendo muitas oportunidades nós somos da vida. Que a minha é terra de Rogério Ceni, né? A minha mãe era professora, né? E logo aos 5 anos me colocou para estudar. Nós éramos 6 irmãos. E eu sempre gostei muito de estudar, talvez seja pelo fato de eu ter sido muito aplicado desde menino, desde criança, nos estudos. Eu sempre estudei muito, sempre gostei de estudar e sempre valorizo, né, o estudo e a leitura, né? Acabei me tornando depois escritor, publiquei vários livros e me tornei articulista do jornal O Estado de São Paulo. De tal forma que realmente eu recebi essa dádiva de Deus de progredir na vida, mas continuando a mesma pessoa, né? O fato do senhor ser do campo faz diferença no agronegócio? No faz. Ser engenheiro agrônomo, como eu fui, sou formado em Piracicaba, na Exalc, e ter as origens que eu tive, eu acho que realmente faz a diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu vim fazer meu doutorado em São Paulo, eu era professor universitário, e vim estudar na Fundação Getúlio Vargas, no começo dos anos 80. Então, eu aprendi né? Eu sempre falo, eu me descaipirei um pouco, nunca perdi as minhas raízes nem o meu jeito, né? Mas eu também aprendi a comunicação com a cidade.
né? E isso é uma coisa que a vida toda eu me bato, né? Os agricultores, nós que somos do campo, nós precisamos nos comunicar melhor com a sociedade moderna. Não adianta ficar usando a mesma conversa dos nossos avós, ou dos nossos pais, que ficava afiando com canivete. Falta liderança hoje na agricultura? Falta liderança moderna. Liderança, há muitas lideranças, claro, e boas lideranças, mas que entendam esse mundo da comunicação do qual você participa. Eu trabalhei muito tempo na TV Terra Viva, escrevo no Estadão, conheço o meio da comunicação, então eu acho que falta liderança moderna que entenda a nova linguagem. A nova linguagem não é a linguagem do chorão, entendeu? É a linguagem diferente. Esses dias eu entrevistava o ex-ministro Alisson Paulinelli e ele dizia que falta organização na agricultura, aos agricultores. O senhor concorda com isso? A organização vai bem. A própria rede da Confederação Nacional da Agricultura, com as federações, os sindicatos, né? O cooperativismo se fortaleceu no Brasil nos últimos 10 anos, existem fortes cooperativas. O Mato Grosso não tem, é um estado mais jovem em termos de agropecuária, mas o nosso cooperativismo é muito forte em alguns estados, são organizações, associações de produtores apareceram. Eu acho que tem que investir cada vez mais e sempre em organização. Organização para negócios. Exato. Não só organização política. Organizar-se para ser competitivo no mercado. Eu acho que o Alisson está certo. Aliás, o Alisson, ele sim... Fundador da Embrapa. O Alisson Paulinelli, esse é o nosso grande ídolo. O senhor fez parte da equipe de governo de Fernando Henrique Cardoso. O que o senhor aprendeu e o que o senhor pôde ensinar a Fernando Henrique? Posso ensinar pouca coisa, mas eu aprendi muito com ele. Eu, quando era professor universitário, eu dava aulas com textos dele, né? Depois, eu tive o privilégio de trabalhar com o então senador, depois virou presidente da República. Durante 9 anos, eu estive ao lado dele como secretário particular ou como um assessor muito próximo. Fernando Henrique é uma pessoa muito simples também. Eu me encontro com ele e eu tenho que levar uma goiabada e um queijo para ele. Ele gosta disso, né? O que talvez eu tenha, não ensinado a ele, mas o que nos aproximou, porque nós temos uma relação de amizade, embora a idade seja distinta, é que eu talvez tenha, ao lado de Fernando Henrique, em momentos às vezes difíceis que a política provoca, sem dúvida, sempre ter levado com ele aquela conversa que nós sabemos levar de quem é do interior. Uma conversa calma, tranquila, onde você conversa olhando no olho, né? Sai do mundo um pouco desse mundo mais fabuloso ou mais da própria política. Então eu sempre tive uma boa identidade com ele e usava, a gente usa expressões interioranas, né? Para conversar com pessoas. E às vezes as pessoas que são mais intelectuais, como ele, que é o homem do mundo, se encantavam exatamente com isso, com a coisa mais simples. Por isso que eu acho que nós que somos do campo, nós temos um valor fundamental que a sociedade valoriza, mas nós precisamos aproveitar. Eu me lembro na época do governo Fernando Henrique, e o que mais me marcava no teu trabalho, nas suas atitudes como homem forte de governo, era sentimento. O senhor tinha um tato para mexer com o povo, com a sociedade. Falta isso nos dias de hoje? Falta nos políticos, né? Eu por 2 vezes fui deputado federal. Eu conheço o mundo da política. O mundo da política é muito cheio de trololó, muita encebação existe na política, né? E às vezes chegava num lugar, eu era deputado federal, claro, e ficava gente que estava me aguardando, perguntando, cadê os seus seguranças? Eu falei, mas que eu preciso lá de segurança, rapaz? Né? Só porque você é deputado federal tem que ter segurança, mas é que a ideia que fazem é que... Porque os políticos parece que se elegem e viram outro nível, né? Então, não precisa mais da sociedade, do povo. É uma coisa, então, a democracia nossa, e a democracia é um valor fundamental, a democracia, ela se fortalecerá quanto mais nós acreditarmos na política, mas fazemos a política do bem, a política do cidadão comum. De que forma recuperar essa moral política brasileira hoje? Eu acho que cada vez mais participando, dando transparência, né? Durante a campanha do Zé Serra, que eu ajudei a coordenar, nós montamos um site pela internet. Nós vamos falar sobre isso. Para as pessoas darem palpite. Milhares de pessoas
começaram a participar. Não eram ligadas a partidos, não, mas querendo dar palpite. Então, as pessoas gostam de participar, mas é preciso dar a oportunidade. E não apenas naqueles locais fechados, aquele coisa, vamos dizer, da política tradicional. Então, acho que nós temos que democratizar as oportunidades para todo mundo participar. Quanto mais gente participar, é melhor para a política, porque senão a política vai sendo de alguns poucos. Verdade. E o pior é que esses poucos, a maioria, hoje, sem moral para representar a sociedade brasileira. E vão representando, você vê, né? As igrejas estão ficando muito fortes nisso, vão participando, né? Então eu acho que os grupos da sociedade precisam participar, porque senão somente aqueles que têm mais interesses acabam fazendo isso, né? Os banqueiros participam da política, eles dão muito dinheiro, vão defender os seus interesses, os industriais. Então, estas últimas eleições, o pessoal da agricultura participou mais das eleições, no meu modo de ver. Eu estive em várias partes do país, vim ao próprio Mato Grosso, fui por 2 vezes ao Mato Grosso do Sul, e eu comecei a ver os agricultores participando mais, fazendo vaquinha, para ajudar o pessoal. É isso aí mesmo. É porque se não fizer, outros tomam conta. Exatamente, não tem vácuo em política, sempre alguém vai ocupar. Verdade. Esse programa especial com Chico Graziano está de volta no instante. Ainda hoje, nossa conversa chega aos movimentos sociais, ao agronegócio em Mato Grosso e ao governo Dilma. E no próximo bloco, as expectativas do PSDB na opinião do Chico. Fique com a gente. O programa Cláudio Alves, Sem Censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Cooperativismo é um movimento econômico e social entre pessoas em que a cooperação baseia-se na participação dos associados nas atividades econômicas, agropecuárias, industriais, comerciais ou prestação de serviços, vistas a atingir o bem comum e promover a reforma social dentro do capitalismo.